Hoje eu vou falar sobre comprometimento. Comprometimento é um comportamento, sabia? Comprometimento é um comportamento de realização. E aí eu fui lá no dicionário buscar a origem da palavra para trazer isso, né? Eu gosto muito da etimologia, gosto de partir do ponto de partida, né? Fica meio redundante, mas acho que isso é importante. Comprometimento é um substantivo masculino que significa a ação de se comprometer ou de se comprometer com alguém ou com alguma coisa. E a palavra comprometimento ela tem origem no termo do latim compromissus, que indica o ato de fazer uma promessa recíproca, né? Então, quem se compromete com alguém, se compromete com alguma coisa. Né? Você se compromete a fazer, você se compromete com alguém, hoje vai ser o dia de conferir, verificar e você se autoavaliar como anda o seu comprometimento com a sua carreira, com o seu projeto empreendedor, com o seu negócio, com a sua empresa, com as suas atividades. Então, esse ato de comprometer significa um compromisso, um engajamento, um envolvimento, uma entrega, responsabilidade, responsabilização, participação, implicação, empenho e dever. Então, veja, todas essas palavras são próximas a comprometimento, tá? E embora comprometimento seja um substantivo, ele também é um verbo, comprometer-se. Então, comprometer-se é sim um comportamento empreendedor, que nada mais é do que uma promessa, uma obrigação, a palavra, o pacto empenhado por você, com você mesmo, com o outro, com um grupo ou com alguma coisa, tá? E o interessante do comprometimento é que ele nos faz agir com vigor, com motivação, com identificação, com algo ou com alguém. Então, o comprometimento, tal qual esse termo é utilizado para especificar uma obrigação, um dever ou mesmo uma promessa. E por isso mesmo o comprometimento pode ser usado também como sinônimo para compromisso, que revela uma responsabilidade por quem se compromete a realizar um favor ou um acordo. E aí eu preciso te perguntar como anda o seu comprometimento? Como é que anda o seu compromisso com os seus objetivos? O quanto que você tem sido disciplinado com os seus objetivos, tá? Isso significa dizer que quanto mais comprometido, quanto mais a sua palavra está empenhada, quanto mais esforço você faz, quanto mais você se dedica, inclusive quanto mais você comunica o quanto comprometido você está com os seus objetivos, com as suas metas, com a sua palavra, mais possibilidade de você alcançar as coisas que você deseja, você tem. Porque a palavra tem poder e mais poder do que a palavra são as ações que representam as palavras, ok? Faça essa pergunta a si mesmo. Como é que anda o seu comprometimento? Como é que anda o seu dever? O quanto você tem honrado os teus próprios acordos? O quanto você tem honrado os seus compromissos? Primeiramente com você mesmo e, na sequência, com as pessoas que te cercam, com o seu time, com os seus clientes, com a sua família, por exemplo. O quanto que você tem de fato levado a cabo aquilo que você fala. Ou será que o seu comprometimento anda meio fraquinho, ele anda, né, não tão robusto?
E a ideia é que nessa live de hoje, não só você compreenda qual é o que significa propriamente se comprometer e o comprometimento como comportamento empreendedor, e que você tenha a condição de se autoavaliar, e caso você não esteja com esse comportamento de realização muito calibrado, você deve imediatamente observar e ver o que é que você precisa ajustar para que você tenha a condição de alcançar as coisas que você deseja. Porque sem compromisso, sem comprometimento, objetivos valorosos não são alcançados, não são atingidos, e aquilo que você mais quer não acontece. Beleza? E como é que então eu posso descrever uma pessoa comprometida? Uma pessoa comprometida é aquela que não vive dando desculpas, que não vive arranjando justificativas, tampouco procurando culpados pelos erros cometidos. É uma pessoa que assume a bronca, que assume o compromisso, que assume a responsabilidade pelos acertos e também pelos erros. Uma pessoa comprometida, principalmente, não vive reclamando da vida e falando mal das pessoas. É uma pessoa que cria oportunidades para fazer as coisas bem feitas, para levar a cabo aquilo que ela diz que irá fazer, né? Ela funciona na base da sua própria palavra. Ela, então, age para modificar a realidade e, claro, uma pessoa realmente comprometida, ela não desiste facilmente. Eu já havia comentado, né, aqui da origem dos comportamentos empreendedores. Foi feita uma pesquisa pelo psicólogo organizacional chamado David McClellan, e ele investigou comportamentos em 34 países e mapeou quais eram os comportamentos que mais apareciam em pessoas bem-sucedidas em diferentes áreas do conhecimento. Esses comportamentos empreendedores foram categorizados em 3 grandes blocos, tá? Eu estou falando do primeiro bloco, ou do primeiro conjunto, que se chamam comportamentos de realização, cujo comportamento de compromisso, de comprometimento, é o último comportamento de realização. Eu falei na semana passada sobre o comportamento de realização de persistência. Nesse sentido, uma pessoa persistente é uma pessoa comprometida. Comprometida com o seu objetivo, comprometida com a sua palavra, comprometida com aquilo que lhe é caro, com a palavra empenhada para si e para os demais. Mas como eu enxergo isso? Como é que você consegue verificar na prática se você está sendo uma pessoa realmente comprometida e se o comportamento de comprometimento está presente no seu dia a dia como empreendedor? Então, a primeira coisa que eu quero levantar aqui: uma pessoa comprometida é aquela que ela assume a responsabilidade pessoal por solucionar problemas que possam prejudicar a conclusão de um trabalho nas condições estipuladas. Nesse sentido, uma pessoa comprometida, não importa o quanto que ela fatura, não importa o nível de importância que ela tem dentro de uma organização, o status que ela ocupa, a posição social que ela tem, ou o que quer que seja, a pessoa comprometida, ela chega junto para fazer o que precisa ser feito, para ajudar outras pessoas, se necessário for, na conclusão de uma tarefa, tá? Ela é capaz de levantar mais cedo, ela é capaz de não dormir, ela é capaz de fazer um sacrifício fora do comum para que ela consiga concluir uma tarefa, um projeto, alguma coisa com a qual ela se comprometeu, que honraria, que entregaria.
Do ponto de vista de uma empresa, por exemplo, ou até mesmo de um projeto, uma pessoa comprometida, um empreendedor comprometido, ele colabora com os seus funcionários, ou com os seus empregados, ou com o seu time, ou se coloca no lugar deles, se necessário for, para terminar uma tarefa, para terminar um projeto, para terminar um compromisso honrado. Tá? Então, não é a pessoa que só fala, é que vai lá, se necessário for, coloca a mão na massa, carrega junto, né? Faz o que for preciso fazer para que se chegue a êxito, se conclua aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado. E também a pessoa comprometida é aquela que se esforça em manter os seus clientes satisfeitos e coloca presta atenção nisso. A pessoa comprometida é aquela que se esforça em manter os clientes satisfeitos e coloca a boa vontade, a vontade de servir a longo prazo acima do lucro a curto prazo. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Se eu quero, vamos desmontar aqui. Quando você empreende, empreender é um projeto, é um ato, é uma ação de longo prazo. É uma corrida, é uma maratona, tá? É uma super maratona. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. O empreendedorismo, ele é democrático, ele está para todos, mas nem todos estão para o empreendedorismo. Por quê? Porque você precisa apresentar determinados comportamentos, porque você precisa ter uma determinada mentalidade e você precisa entender quais são as regras do jogo para que esse jogo ele seja longevo, ou seja, para que seja uma corrida que você não vai morrer na praia, que você não vai correr 100 metros, 200 metros, 1000 metros e vai cair desmaiado, porque você vai precisar correr e caminhar muito mais. Nesse sentido, dizer que se coloca a boa vontade, tá? A longo prazo acima do lucro de curto prazo, você ter, por exemplo, a mentalidade que vender bem para vender sempre, servir bem para servir sempre e não fazer algo mirabolante para que você consiga ter algo rápido e não sustentável. Então, quando se fala de colocar a boa vontade a longo prazo acima do lucro de curto prazo, são aquelas ações que você se empenha, são aquelas ações nas quais você se envolve, olhando, né, e tendo uma perspectiva de futuro de longo prazo na construção de relações. Por quê? É muito mais fácil, por exemplo, você vender para a mesma pessoa várias vezes do que você cada vez ter que vender para uma pessoa nova, entendendo que qualquer atividade comercial e qualquer ideia só é sustentável se você tiver para quem vender, tá? E aí esse quem vender significa tanto você vender no sentido literal, ou seja, uma transação financeira, como muitas vezes você precisa vender uma ideia, você precisa vender a sua imagem, você precisa vender um projeto, um sonho, né? E você também vende. Isso aqui que eu estou fazendo, de uma certa forma, eu estou vendendo, não tem transação monetária aqui, mas eu estou vendendo uma mensagem, eu estou vendendo uma ideia, estou vendendo a ideia de compromisso, a ideia de comprometimento, ok? Então, eu estou pensando no longo prazo, na construção de um conteúdo, na perenidade daquilo que eu estou dizendo, na mensagem, no legado que eu quero deixar. E aí eu pergunto, qual é o legado, qual é a mensagem, como que você tem se comprometido com as suas tarefas, com as suas atividades e principalmente com a sua palavra, tá? Porque isso é um ato.
E logo, se é um ato, é um comportamento empreendedor de realização, comprometer-se, tá? Nesse sentido, fazer um sacrifício pessoal ou despender um esforço extraordinário para completar uma tarefa, colaborar com os funcionários ou com os empregados e até mesmo assumir o lugar deles para terminar um trabalho quando necessário, se esforçar, se esmerar para manter os clientes satisfeitos e colocar, então, a sua própria vontade a longo prazo acima do lucro de curto prazo, compõe esse comportamento de comprometimento. Sempre fazer aquilo que você diz, tá? Então, quais são as orientações? Sempre fazer o que você diz, cumprir os compromissos, ser fiel àquilo que você tem combinado, àquilo que você tem empenhado a sua palavra e, acima de tudo, não esqueça que cada minuto de atraso torna os outros muito mais exigentes. Você cria e gera expectativas nas outras pessoas, mesmo não querendo. E ao fazer isso, você empenhou a sua palavra e agora você precisa entregar isso no formato de comportamento, comprometendo-se. E tenha certeza que com essa característica, você desenvolvendo este comportamento, você tem condições de decidir se você vai ganhar ou se você vai perder nesta longa maratona, ok? Que é uma maratona de resistência, tá? E agora, para fechar, eu vou te dizer como é que você pode demonstrar comprometimento. E aqui eu vou te dar 8 orientações do que você precisa fazer para se mostrar uma pessoa comprometida. Primeiro busque incrementar sempre. Incrementar é melhorar, é revisar aquilo que você está fazendo, como que você pode fazer melhor, como que você pode fazer de um jeito mais fácil, mais ágil, mais barato, de mais qualidade. Então, busque sempre incrementar e agregar. Segunda coisa, conheça bem os seus processos. Por exemplo, aqui na empresa, eu e o meu time, a gente está trabalhando, eu acho que você já deve ter acompanhado aí algumas vezes, que eu venho falando com uma certa frequência, a minha palavra do ano é a palavra organização. Eu estou fielmente comprometida com a organização e todos os dias, quando eu levanto, eu tenho observado como que eu tenho me comportado no sentido de honrar esta palavra. Então, todos os meus objetivos, todas as minhas ações, todas as coisas que eu estou fazendo, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, são para honrar essa palavra. E o mais interessante é que eu já estou percebendo que essa palavra já está criando a palavra do ano que vem. Que eu já sei que a palavra do ano que vem vai ser disciplina. E veja, a organização, ela é a fundação da disciplina. Então, eu estou me preparando este ano, me organizando os processos, organizando as finanças, organizando tudo que precisa ser organizado, organizando os arquivos, organizando a parte de tecnologia, a parte interna, administrativa, burocrática, de time, treinamento, enfim, tudo que precisa para uma empresa e para uma pessoa ser percebida e ter práticas profissionais reconhecidas usando as boas práticas de gestão, tá? Então eu estou comprometida com isso. Você está comprometido com o quê? Terceiro, busque sempre soluções criativas. Uma pessoa comprometida, ela está sempre atrás de alguma coisa para melhorar, de alguma coisa que ela possa, se não tem de um jeito, tem de outro. Então ela vai dar um jeito de fazer aquilo de forma criativa. Outra coisa que é importante, uma pessoa comprometida é uma pessoa que tem iniciativa. Também é uma pessoa proativa. Sétima orientação, desenvolva sua comunicação interpessoal. Uma pessoa comprometida, ela está sempre
buscando formas de como é que ela comunica melhor a sua mensagem, porque muitas vezes ela, para se comprometer, não consegue fazer com que aquilo que ela deseja seja atingido sozinha, ela depende de outras pessoas. E por último, tá? E não menos importante, tem uma coisa que vai mostrar o seu nível de comprometimento, que deveria ser algo natural, espontâneo e obrigatório nosso, mas que é uma coisa que depõe muito contra os brasileiros, contra os latinos de uma maneira geral, mas em relação aos brasileiros especificamente, porque eu estou falando para o público brasileiro, não sei se tem algum estrangeiro aqui junto, mas é o seguinte: seja pontual. Não tem coisa mais feia, mais antiprofissional, que queima o filme do que você não cumprir horários. Então, cumprir horário também é uma forma de se comprometer. Para que você tenha condição de ter mais comprometimento, de reforçar o seu comprometimento, eu sugiro que você trabalhe a sua confiança, invista mais em colaboração, reforce e estimule os acertos que a sua equipe comete, aprenda a lidar com conflitos, estabeleça metas claras, desenvolva o potencial das pessoas e, lógico, inspire, porque a sua inspiração pode ser a motivação para outras pessoas. Legal? Entenda que o comprometimento é o valor do ser humano, o valor humano do empreendedor, ok? Então, sem comprometimento, sem compromisso, sem dever, o seu projeto não vai longe, tá? Dito isso tudo, eu quero encerrar com uma frase que é: o compromisso eu achei essa frase em inglês chiquérrima, vou ler ela em inglês e daí eu tenho a tradução. Commitment is an internal drive in a person. It's a gauge or your internal compass and ability to stay true to your north. O compromisso é um impulso interno em uma pessoa. Ele é um indicador da sua bússola interna, do seu radar interno, né? E da capacidade de permanecer fiel ao seu norte. Pergunto aqui, o quanto você anda comprometido com os teus objetivos? O quanto que você está empenhado em fazer a coisa acontecer? O quanto que você tem honrado a palavra que você tem dado para si e para os demais. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que ele tenha servido para você refletir, analisar e principalmente colocar em prática alguma coisa no seu dia a dia esta semana, para que você se torne uma pessoa ainda mais comprometida com os seus próprios objetivos e com as pessoas que te circundam. Então eu quero desejar um excelente dia para você, de ótimas realizações e muito compromisso e comprometimento com os seus objetivos e com aquilo que é importante e é caro para você.